Deixa eu ter certeza que já está gravando. Aí, a gravação iniciou. Vou rodar a vinheta. Compartilhar a vinheta. Só um pouquinho. Deu uma pane aqui, eu não estou sabendo compartilhar. Então, a nossa vinheta vai estar rodando aqui, eu espero, né? Aí, vinheta. Parar de compartilhar a vinheta. Fechar. Rodou a vinheta aí, né? Então, hoje são 4/5, 9/3. A nossa pequena palestrante, né? A nossa provocadora do tema hoje é a Jennifer. A gente está abrindo aqui o grupo de estudo, né? Que é a Comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, que fala sobre segurança da informação, sobre privacidade e também argumentação de vendas. E aí, sejam todos bem-vindos. Jennifer Matos, a palavra é sua, pode compartilhar a tela aí. Bom dia a todos. Estão vendo a minha apresentação? Sim. Então, pessoal, o tema de hoje é empresas e privacidade, práticas inadequadas na proteção de dados pessoais. Agradeço a todos que estão presentes. Espero que esse tema seja proveitoso para o debate de hoje. Antes de mais nada, vamos contextualizar um pouquinho qual que é o cenário da LGPD no Brasil. Então, trouxe aqui algumas manchetes jornalísticas, revelando que apenas 16% das empresas aderiram à LGPD, isso é uma pesquisa de 2022. Apenas 3 entre 10 empresas estão adequadas à LGPD, 80% das empresas no Brasil ainda não se adequaram, as empresas não conseguem se adequar à proteção de dados no Brasil, e a gente também tem outro cenário que o Brasil é o 6º país com maior número de vazamentos de dados. O Brasil é campeão de dados expostos, roubo e vazamento de dados lideram cyberataques no Brasil, e os vazamentos de dados podem chegar até 26 milhões em 2023. Bom, esse cenário, além de outros fatores, ele se deve a erros que são cometidos pelas empresas no que se refere à adequação à LGPD e, consequentemente, na proteção da privacidade. Para a gente instaurar esse debate, eu dividi os erros em 2 categorias: erros de mentalidade e erros operacionais. Por óbvio, são muitas questões a serem levantadas, mas, para organizar, eu defini 4 erros em cada uma das categorias. Em relação aos erros de mentalidade, né, ou seja, a mindset, né? O que é mindset? É a predisposição da mente a ter certos tipos de pensamentos e, consequentemente, padrões comportamentais. O primeiro deles é que muitas empresas subestimam a importância da LGPD e tratam a privacidade como uma questão secundária ou de menor importância. Essa questão se deve, seja pela falta de conhecimento da LGPD, falta de conhecimento do que é a lei, quais requisitos precisam ser cumpridos. Algumas empresas ainda acreditam que a implementação de medidas de privacidade é muito custosa e, portanto, é um gasto que não deve ser considerado, né, na prática. Também ainda há a crença de que as empresas não estão sendo punidas por conta da LGPD, então a sensação de impunidade ainda é presente. Muitas empresas têm dificuldade de implementar a LGPD na prática, seja por questões financeiras, operacionais. Passando para o segundo ponto,
Foco exclusivo no lucro imediato. Quando as empresas elas estão focadas na obtenção de lucros imediatos, investimentos em privacidade e na adequação da LGPD podem ser vistas como um investimento alto que não vai trazer um retorno no curto ou no médio prazo. Então, as empresas que têm esse mindset, essa postura, né, de focar exclusivamente no lucro, elas vão analisar exclusivamente pelo fator financeiro. Então, elas ou não vão se adequar, ou elas vão focar em projetos mais baratos, simplesmente para trazer a falsa sensação de que a lei está sendo cumprida na prática. O terceiro ponto é a postura reativa. Ainda é muito comum entre as empresas a postura de esperar um problema acontecer para então tomar alguma medida. Só que essa mentalidade, ela é uma verdadeira bola de neve. Por quê? Além do custo ser muito mais alto quando o problema efetivamente acontece, a gente vai entrar num cenário que não necessariamente será financeiro. Geralmente nunca é financeiro, especialmente no que diz respeito à LGPD e às questões da privacidade. Por quê? De modo geral, também vamos falar de manchar a imagem dessa empresa, a credibilidade que essa empresa passa no mercado. Não necessariamente é só pagar uma multa e arcar com aquela responsabilidade financeira. Esse risco, né, dessa postura reativa, além do passivo financeiro, também, por óbvio, diminui até mesmo o valuation dessa empresa, pode prejudicar a captação de investimentos, porque muitos investidores, eles não vão querer injetar recursos em uma empresa que pode ter inúmeras consequências reputacionais. Então, essa postura reativa ainda é bastante presente no mercado, e quando a gente fala de LGPD e privacidade, isso é particularmente ainda mais danoso, porque quando dados são expostos, a gente está falando de um prejuízo imenso, principalmente para os titulares de dados, né? Então, de fato, essa postura reativa é bastante preocupante. Passando para o quarto ponto, eu diria que a sensação de impunidade ela é bastante presente ainda. Por quê? A LGPD é uma lei bastante nova no nosso ordenamento jurídico. Muitas violações à LGPD, elas podem estar acontecendo sem estarem sendo reportadas, seja porque os titulares não sabem como fazer isso, ou porque não querem se incomodar. Isso acontece bastante no Brasil também, muita gente não quer se incomodar. Ainda sentimos falta de uma fiscalização massiva e direcionada. As ações judiciais, né, envolvendo a LGPD, elas ainda não estão em um volume tão expressivo no judiciário. Com o recente entendimento do STJ de que a violação de dados comuns não implica em Ele dano. saiu também quase. Só um momento. Aí ele voltou. Eu vou cortar o som de todo mundo, aí você habilita o seu som de novo, tá, gente? Ok. Ok, fica certo. Foi? Isso. Pode continuar. Então, continuando no quarto ponto, as ações envolvendo o LGPD, elas ainda não estão em um volume tão expressivo no judiciário. Recentemente, o STJ se pronunciou a respeito da violação de dados comuns para tratar acerca do entendimento de que não necessariamente a violação de dados vai implicar em um dano moral presumido, né, em ré ipsa, e isso também creio que pode afetar no volume de ações que a gente vai ter presente no judiciário. Então, são vários fatores que, de fato, contribuem para a sensação de impunidade em relação ao LGPD no Brasil, o que dificulta, de fato, que as empresas percebam a necessidade de investir na implementação da lei e, de fato, tratar a privacidade como um valor, como um ativo da empresa. Passando para o segundo ponto, em relação aos erros operacionais, ou seja, erros de execução, né, do processo de implementação propriamente dito, das relações
entre os colaboradores, enfim. A gente também tem 4 pontos, e o primeiro deles seria investir em um programa de adequação LGPD superficial. Por quê? Como algumas empresas não compreendem a importância da LGPD e essa falta de conhecimento pode sim levar a programas de adequação superficial. Por quê? Por entender que as medidas que estão sendo adotadas são suficientes, né? Ou seja, ainda há uma ignorância a respeito do que precisa ser feito. Infelizmente, nós também temos profissionais no mercado que acabam agindo de má fé ao vender projetos de adequação superficiais, ao afirmar que uma política de privacidade apenas é suficiente, ao vender apenas projetos de adequação jurídicas, né, sem informar para aquele cliente que só a adequação jurídica não é necessária, que se faz necessário sim investimento em recursos humanos, em tecnologia. Então, muitas vezes, às vezes os próprios profissionais, eles fazem o desfavor de fazer uma contrapropaganda da LGPD para benefício próprio, né? Isso é realmente complicado. E também a questão financeira, porque muitas vezes a falta de investimentos consolidados, maciços, na LGPD leva à contratação de serviços superficiais, muitas vezes só na elaboração de uma política de privacidade ou aviso de privacidade para o site, né? Acaba ficando naquilo. Então, por não ver que a privacidade é de fato uma prioridade, esses programas de adequação superficiais eles acabam se proliferando no mercado. O segundo ponto é não inserir a privacidade como um dos pilares organizacionais. Então, quando a gente estuda Privacy by Design, por exemplo, a gente vai perceber que a privacidade não é algo que está no exterior, mas é algo que deve ser inserido na rotina organizacional das empresas, seja quando você vai. Meu Deus, o cachorro latindo. Seja quando a gente vai produzir de fato um produto, um serviço, mas também a privacidade ela deve ser inserida dentro da cultura das próprias empresas, porque ela não deve ser imposta de fora, ela deve começar de dentro para fora em todos os setores da organização, dentro da cultura organizacional, ela deve ser implementada como um pilar dentro dos códigos de ética e conduta, devem haver treinamentos para os colaboradores, isso deve ser algo exigível, principalmente por parte da hierarquia superior, porque não adianta Gente, perdão, os meus cachorros estão latindo aqui. Não adianta que os colaboradores sejam injetados com uma cultura de privacidade se não parte da alta hierarquia das empresas essa valorização à privacidade. A gente acaba percebendo isso, que muitas empresas acabam contratando semanas de conscientização para os colaboradores, mas isso não se torna um pilar organizacional das empresas. Então, quando aquela semana ela se encerra, também se encerram as boas práticas de privacidade, porque aquilo de fato não se tornou um pilar organizacional. Passando para o terceiro ponto, a gente tem a falta de transparência, né? Muitas empresas ainda são uma caixa preta no que diz respeito à proteção de dados pessoais e à privacidade. Por quê? Se a gente começar a mexer em algumas empresas, a gente vai perceber que há inúmeros erros que estão sendo cometidos. E muitas empresas preferem não abrir a sua caixa preta, preferem deixar do jeito que está, porque elas sabem que se for começar a expor o que está acontecendo, elas vão ter que fazer investimentos muito pesados e muitas vezes, né, por conta de uma postura econômico-financeira, elas acabam preferindo se fechar e não, de fato, atuar com transparência, tanto com relação aos seus stakeholders, quanto com relação à sua própria atuação interna e também, obviamente, com seus consumidores e usuários. E o quarto ponto é não levar em consideração a experiência do usuário. Então, o que acontece? Isso aqui especificamente na relação entre empresas e os seus consumidores. Talvez a principal porta de entrada nesse ponto sejam as políticas ou os avisos de privacidade, principalmente aqueles que ficam dispostos nos sites. Quando a gente analisa esses documentos, a gente percebe que, de fato, há uma
um volume expressivo de dados de políticas de privacidade que são confusas, que são excessivas, ou seja, há muitas informações naqueles documentos, um documento que você vai deixar disponível no site ou num aplicativo também, e aqueles documentos eles são extremamente extensos, em uma linguagem muito técnica, muitas vezes muito jurídica, que aquela pessoa que vai ler aquele documento antes de aceitar para que ela possa fazer parte de um aplicativo, para que ela possa ingressar em uma rede social, ela não vai nem conseguir entender e nem vai ter tempo de ler aquilo. Então, essa preocupação também no que diz respeito à experiência do usuário deve ser levada em consideração. Por quê? Se o meu usuário está lendo aquele documento, não está compreendendo, alguma coisa está errada, porque esse aviso de privacidade, ele é justamente um dos pilares da transparência que a gente precisa levar em consideração, porque é a forma da empresa se colocar de uma forma transparente para que ela possa, de fato, demonstrar como que o tratamento de dados pessoais está ocorrendo e para que o seu consumidor, o seu cliente, o titular de dados pessoais, possa tomar uma decisão livre e informada. Se essa informação ela não está clara, como é que esse usuário vai tomar uma decisão livre e informada? Então, ainda nesse tema da user experience, eu trouxe aqui que as empresas elas estão falando em grego, né? Porque, de fato, há aquele documento, eu acho que somente para cumprir uma obrigação, porque está todo mundo fazendo, eu vou fazer também, então não quero ficar para trás, eu faço de qualquer jeito. Só que o problema é de que forma eu estou fazendo esse aviso de privacidade, que também é um dos pilares desse programa de adequação, né? Então, quando eu disponibilizo esse documento de uma forma extremamente prolixa, com uma linguagem difícil, eu estou falando em grego e o meu titular ele não vai entender o que está acontecendo. Trouxe aqui 2 documentos para a gente refletir. Eu acessei a política de privacidade da Nestlé, que está aqui no lado esquerdo, e a política de privacidade do iFood, que está aqui no lado direito. A primeira coisa que a gente entende aqui é a forma de apresentação dessa informação, que tudo tem a ver muito com o legal design também, e com a forma pela qual esse usuário ele vai absorver essa informação. Existem pesquisas que indicam que o cérebro humano ele tem uma capacidade de retenção muito menor de informações escritas do que informações visuais. O cérebro humano, ele, por uma capacidade evolutiva, por uma questão de evolução mesmo, a gente aprendeu a responder de uma forma muito mais rápida a estímulos visuais do que a estímulos escritos, que em termos evolutivos é algo muito mais recente que o nosso cérebro aprendeu a processar. A primeira coisa que a gente aprendeu a processar no nosso cérebro foram estímulos visuais, por isso que a gente acaba processando de uma forma muito mais rápida. Quando a gente tem uma política de privacidade, que ela é um texto corrido, inclusive essa política de privacidade da Nestlé é bem extensa, a probabilidade do nosso usuário ler e não compreender, ou sequer ler, ela é muito maior do que quando a gente tem, por exemplo, a política de privacidade do iFood, que se utiliza de elementos visuais, utiliza de infográficos. Ele tem um site bem intuitivo, porque você pode clicar e abrir. Eu não trouxe aqui, mas a título de curiosidade, vocês podem visualizar também. O site é bastante intuitivo, você pode clicar e o site ele tem várias abas que você consegue abrir. Então, a gente acaba aumentando a possibilidade desse usuário de compreender o que está sendo dito e também de ler, de fato, esse documento, porque ele acaba sendo muito mais atrativo para o usuário. Então, a gente não só deve se preocupar em trazer, de fato, um projeto de adequação robusto, mas quando a gente for se comunicar especificamente com o titular de dados pessoais, é muito importante que ele compreenda. Porque não basta apenas fazer para preencher um requisito legal, mas é importante que essa transparência ela seja de fato efetivada. E a transparência ela só é efetivada na prática quando todo mundo consegue conversar e consegue se compreender. Inclusive, um movimento que está surgindo no direito é a questão do legal design, que é a tentativa de trazer conceitos do design, da forma de comunicação dessa informação, de uma forma muito mais intuitiva para esse usuário,
para que as informações legais elas não sejam exclusivas dos operadores do direito, mas que todas as pessoas da sociedade possam entender o direito. Porque quando a gente não entende o direito, violações acontecem. Isso, inclusive, impede a nossa efetividade do direito e o acesso à justiça. Então, é muito importante que essa comunicação seja clara, inclusive se utilizando de elementos visuais, que a gente chama de visual law, para que essa informação seja muito mais clara. É muito mais fácil para a gente entender, por exemplo, quando as informações estão na forma de lista, quando há uma linha do tempo, quando há um infográfico. Então, tudo isso também deve ser considerado pelas empresas. E para reflexão, separei 3 perguntas. Como as empresas podem identificar esses erros nas suas próprias iniciativas de adequação? Quais outros erros podemos identificar, além desses que eu trouxe? E, além dos erros apontados, o que vocês acham, né, que impede a correta aplicação da LGPD no Brasil? E, muito obrigada, essas foram as considerações. E perdão pelo cachorro latindo aqui do meu lado. Provavelmente está todo mundo aí com o microfone fechado. E eu fiz aqui algumas considerações na hora que ela estava falando. Tem uma questão que, por exemplo, assim, existe uma parte muito importante que é a questão da impunidade. Por que a gente tem uma sensação tão grande de impunidade e a gente gostaria que a agência tivesse tomando as atitudes contra as empresas? Em contrapartida, a gente negligencia na nossa argumentação aquilo que é um problema particular das empresas, aquelas que não se ajustam, que estão usando softwares piratas, que estão sem antivírus, que não tem um firewall. Eu estou falando isso relacionado à TI, mas a gente pode falar também treinamento dos usuários que vão estar clicando em qualquer coisa, ou que a direção não possibilita, não permita. Eu não sei se o Morelli está aí, mas é a questão das senhas, né? E das senhas difíceis, complexas, ou de uma estrutura que permita que nem o usuário saiba a senha dele, ele vai acessar de uma forma que o Morelli até ele já deu uma aula sobre isso aqui. Então, quando a gente fala desse jeito da impunidade, eu acho que a gente devia buscar, como técnicos, comentar o tanto que é punidade, ou seja, o tanto que não está nem relacionado à dosimetria que o Lucas falou há pouco, né? Há umas 3 ou 4 semanas, mas a gente entender o seguinte: interromper o parcial ou total da rede significa que a empresa ela negligenciou a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tomou as medidas e ela foi punida porque o sistema dela caiu, o servidor dela deixou de funcionar, ela foi atacada e foi criptografado todos os dados, então foi sequestrados os dados que continuam na empresa, mas eles estão criptografados, estão sem acesso. Eventualmente, alguém que perdeu uma planilha porque não tinha backup, porque a estação estava desconectada do servidor, e aí ele vai gerar um retrabalho. Então, a gente devia, assim, penso eu, que é claro que essa questão da agência é um negócio forte, a gente precisa de estar ligado à questão da lei, mas quando a gente fala de TI, a gente tem hoje uma condição que não está relacionada à dosimetria, porque a punição vem na medida do ataque, né? Ela trava a empresa, ela para a empresa de faturar, ela para a empresa de receber, ela não sabe o que ela vai pagar, o que ela vai faturar, os caminhões vão estar enfilando lá na produção, e isso tudo provoca perda de confiança, e é claro que efeitos colaterais, porque as pessoas começam a estar estressadas porque o sistema não está funcionando. Então, eu penso que a gente precisa de olhar para essa questão da sensação de impunidade e transformar ela numa argumentação forte, que, na realidade, a gente já está sendo punido porque está negligenciando a informação. E a gente, às vezes, fica falando de Lei Geral de Proteção de Dados, focado muito na lei, mas a gente podia focar na informação, aonde que estão todos os dados da empresa, onde estão todos os relacionamentos que a empresa precisa de estar, e não há falha, a gente
às vezes, acaba infringindo isso tudo. A Vânia está aí em segundo. Vânia, se você quiser abrir, mas se você quiser fazer algum comentário, Jennifer, você sempre fique à vontade, tá? Vânia... Falei bom dia aí, vocês sabem que eu sou, assim, campeã de listar os maiores erros. Até porque eu estou no tempo, estou na contramão, né? Eu sou a pessoa que estou fazendo auditoria de um trabalho que já foi feito e eu vejo que eu consigo identificar que um dos erros também é a questão de como você faz o diagnóstico da empresa inicial. Entende? Então, muitas vezes, o trabalho que é feito, a adequação que é oferecida, até porque, geralmente, nas empresas, dependendo do porte, eles são leigos no assunto, entende? Ela é feita para a empresa e não com a empresa. Então, os dados eles não são coletados de forma correta, porque tem muita gente que está entrando nessa área sem estudar como a gente tem estudado, porque não é só a teoria. Quando a gente vai para a prática, uma das coisas que a Jennifer falou, que eu vejo aqui na auditoria que eu fiz, que o mapeamento é a espinha dorsal de uma adequação. Então, se você não consegue, no momento desse mapeamento, conseguir ter uma visão sistêmica, onde você olha a tabela de temporalidade, onde você vê a gestão documental, onde você vê o fluxo, entende? Retrabalho, realmente, onde você faz essa aculturação do que é um dado, com certeza esse trabalho não vai dar certo. E a outra coisa que eu acho que eu conversei até com o Pedro Eurozimbo, que eu descobri aqui é assim, em todos as propostas que a gente recebeu aqui estava uma dos itens mais importantes, a conscientização. E isso, até hoje, eles estão colocando isso. Só que eu vejo que a conscientização ela é muito pouco, porque você cria um comitê, você pega pessoas chaves e quando for na hora de fazer os trabalhos que são super importantes, que é justamente ser espinha dorsal, você não oferece uma mentoria e um treinamento de como fazer. Então, é por isso que eu digo, o trabalho aqui foi feito para e não com. Então, as pessoas do comitê, ou até mesmo a direção, ela não entende o que é um mapeamento. E eu, provavelmente, na época, também não sabia. Foi feito através de uma entrevista, um formulário. Eu não sabia a grandiosidade dessas informações colhidas nesse momento. Porque quando você vai pegar RIPD, quando você vai pegar, entende, tabela de temporalidade, quando você vai pegar gestão documental, tudo que você vai pegar está ligado àquele primeiro documento. E é lá na hora que você verifica na questão da coleta de dados, da transparência, entende? Isso também vai subsidiar você fazer um aviso, porque o aviso de privacidade, ele reflete como a empresa, o compromisso da empresa com essa proteção de dados, como ela faz. Então, eu acredito que sem você conhecer os dados da empresa, os fluxos da empresa, até esse aviso de privacidade fica prejudicado. Você faz um cola-copia, coloca nos sites, porque eu, inclusive, essa semana eu fiz um teste, eu vi uma grande universidade, uma grande faculdade de Manaus, inclusive meu filho faz medicina lá, e aí eu entrei no site e eu vi que estava lá, assim, a política de privacidade, que não era aviso, mas era política, e no final dava o nome de uma pessoa, que não era o DPO. E aí eu mandei um e-mail para lá e eu disse, eu gostaria de que vocês me informassem os contatos do DPO, que não está no aviso da privacidade, de acordo com o que está previsto na lei. Aí eles me mandaram o número e o contato de uma pessoa, que depois eu fui contato para saber se era DPO, era a pessoa responsável pela ouvidoria. Então, você vê que nessa questão, como se coloca a questão dessa cultura, entende? Imagina, eu aqui, quando até hoje a gente fala em governança e tudo, você vê que uma empresa da característica da nossa aqui, que os diretores, o presidente, eles são voluntários, eles não estão aqui todos os dias, muitas vezes são médicos, nem conhecem da atividade da empresa mesmo, e é contratado um superintendente, entende? Que é SLT, pode ser dispensado a qualquer tempo, e muitas vezes, nesses 6 anos que eu estou aqui, já trocou 3 superintendentes, e eu fui o canal de informar, entende? Qual era o sentido da empresa existir. Entende? Então, eu acho que essa questão da gestão, da alta gestão, está envolvida no trabalho,
principalmente nessa importância de mapeamento, quando a gente vê também na teoria, o relatório de impacto é feito pelo controlador. Geralmente, isso não acontece. O relatório de impacto é feito para o controlador, e ele não sabe nem o que é isso. Por ele desconhecer os riscos, entende? Ele também não dá valor. Entende? Então, eu estou, assim, na corrente, ainda não concluí a auditoria, mas a empresa entregou o trabalho, que era isso que eu estava esperando. E eu estou indo item por item dos entregáveis dele, e nessa hora que eu estou analisando não só a questão da teoria, mas a essência da empresa, entende? Eu vejo que esse trabalho todo não foi feito para nós. E quando eu falo com algumas pessoas, que eu participo também do grupo de governança da NPPD, inclusive grupo de trabalho de 27.014, coisas que eu nem entendia antes, que eu não entendo muito dessa área de TI, mas eu acho que a gente tem que saber um pouco de tudo, até como uma pessoa do TI faz, o que ela está fazendo, para que ela está fazendo. Então, eu vejo essa questão do mapeamento de extrema importância, e o envolvimento que a gente tanto fala do gestor, se eu tiver uma área de tecnologia de informação, por mais que ela seja, como era a nossa aqui, ainda muito a nível de suporte, né, manutenção, a impressora que quebrou, o telefone, entende? Não ter essa consciência de segurança da informação, se eu não trouxer essa área de tecnologia, entende? Para essa responsabilidade, que para mim é muito importante, a área de TI, a área de segurança da informação, mesmo que não tenha ainda um sistema ou um programa de segurança da informação, provavelmente a gente vai ter problema no resultado desse trabalho. Obrigada. O próximo agora é a Daniele e depois é a Eunice. A Eunice aqui, minha vizinha de Rio Branco, que legal. Então, Daniele, Patrícia, você pode abrir o seu microfone aí. Obrigado, Vânia. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria parabenizar a Jennifer pela excelente exposição. Achei que ela tocou em pontos super pertinentes e eu fui anotando aqui algumas coisas que eu gostaria de comentar em cima disso e compartilhar com vocês também. O primeiro ponto que eu acho interessante quando a Jennifer fala dessa questão de mudança de mindset, porque eu vejo que ainda é muito difícil você conseguir trazer a realidade, assim, para as empresas, porque às vezes a empresa começa um programa de adequação, só que eu vejo que ela ainda não está completamente preparada para isso, ela não está preparada para mudar o jeito que ela faz as coisas, às vezes ela não está preparada para, não a empresa em si, não o negócio em si, mas os próprios gestores e colaboradores, porque a gente sabe que um programa de adequação, ele implica em mudanças de medidas, em mudanças de ações, e sempre tem aquela pessoa do, mas a gente sempre fez assim, e agora vai ter que fazer tudo diferente, e eu acho que isso é uma questão ainda que falta a conscientização, falta um treinamento, falta uma reeducação, porque não adianta a gente, enquanto consultor, fazer um programa adequado, trazer todas as medidas necessárias, se quem está na linha de frente não vai implementar. Então, eu acho que a gente acaba retomando o ponto que a gente já trouxe aqui algumas vezes, da importância do treinamento, da importância da conscientização, porque eu acho que, no final das contas, é sobre a pessoa também entender o quanto aquilo ali é importante e relevante, não só para o cenário da empresa, quanto para a vida pessoal dela mesmo. E se às vezes ela não enxerga o valor da legislação, o valor da proteção de dados na vida dela, dificilmente ela vai enxergar no âmbito de trabalho dela. Então, acho que esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é quando a Jennifer fala sobre o usuário, sobre o legal design, o visual law. Queria te parabenizar, Jennifer, por trazer esse tema, porque eu acho que é de uma delicadeza, assim, e de uma visão muito interessante, porque a gente vê ainda, mesmo dentro do direito, né, a gente ainda vê uma certa resistência em abordar esses temas, em trazer esses temas, e eu achei que você trouxe de uma forma muito simples, clara e objetiva,
que não é trazer figurinhas para dentro do contrato, não é trazer imagenzinhas bonitas, é utilizar o design para conseguir trazer maior compreensão, né? E, de novo, aqui eu volto num ponto que a gente costuma falar aqui, sobre conscientizar o titular de dados, sobre trazer o titular de dados para a discussão, e eu acho que a gente tem que se valer das ferramentas que existem para a gente conseguir traduzir a legislação para o usuário, né? Porque eu acho muito importante, eu sempre falo muito aqui do usuário, né? Mas eu realmente acho importante que ele se torne parte mesmo ali da discussão. Não só o usuário titular de dados, como também o usuário empresa. Então, a gente precisa conseguir conversar com esses personagens, né? E principalmente entender quem é o meu usuário, para quem eu estou direcionando aquele documento, para conseguir fazer um documento claro, acessível, que vai, inclusive, cumprir um dos fundamentos da LGPD, que é a autodeterminação afirmativa, que a gente não pode se esquecer disso. E o último ponto que eu queria comentar da fala do Pedro, quando ele fala dessa questão de senhas fortes. Eu vi uma notícia, eu acho que amanhã é o Dia Mundial da Senha, ou algo assim. Achei interessante, essa semana a gente estava discutindo num outro grupo que eu faço parte, a gente estava discutindo sobre a questão de segurança da informação, e a gente estava falando realmente dessa questão de como é difícil você demonstrar para o usuário que ele tem que se preocupar com a senha dele, que ele tem que ser mais atento, né, às questões de segurança da informação, que ele não pode ficar compartilhando senhas. E a gente estava até conversando sobre a questão que a gente pode implementar diversas medidas de segurança da informação, a tecnologia está aí para auxiliar, mas o usuário é o responsável por grande parte dos vazamentos de dados, né? Por não ter uma senha forte, por não ter cuidado, por compartilhar as máquinas. Então, assim, de novo, a gente volta na questão de trazer mais clareza para o usuário, de incluir o usuário nessa discussão, de conscientizar e fazer um bom treinamento. Eram essas as minhas considerações. Passo a palavra, acho que é para a Eunice, né? Isso. Isso mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia, gente. Eu ouvi, achei excelente a exposição aí da Jennifer. Essa questão, eu fiz algumas considerações também. Essa questão que ela falou sobre a linguagem do usuário, eu vejo isso muitas vezes, a gente vê em muitos sites, quando a gente vai acessar, a questão dos cookies. E aí a maioria dele, ele fala para você habilitar, aceitar ou não alguma coisa, só que alguns vêm apenas os necessários marcados e os outros desativados. Só que o botão que eles colocam lá, ele é assim, aceitar todos os cookies. E aí tem um outro botão que fala para você definir, e algumas vezes está tudo marcado e você tem que desmarcar se você não quiser que tenha acesso a todos. Aí você deixa só os necessários. Essa é uma outra coisa que eu acho que, talvez mais do que aquele informativo para o usuário, essas questões deveriam ser mais claras e mais objetivas. A princípio, deveria estar sem marcar, apenas os necessários marcados e de uma forma mais autoexplicativa. As letras são miúdas, o conteúdo, como a Jennifer colocou muito bem, tem uma linguagem que a pessoa não vai entender, ela aceita simplesmente para continuar usando o site. Essa foi uma coisa que eu achei bem interessante. O que o Pedro falou sobre as questões das senhas fortes, assim como em tudo na nossa vida, as grandes falhas, e a gente tem muito isso nas questões de automóveis, as grandes falhas não são as falhas mecânicas. E no caso da LGPD, não é a grande problema, nem está dentro da segurança da informação, está realmente a falha humana. Então, não adianta, e aí, a última menina que falou, eu esqueci o nome dela. Daniele Patrícia. Isso, ela falou um negócio interessante, muito interessante, que é a questão aí de você não ter essa preocupação com o ser humano aí, a segurança da informação, ela acaba sendo 60% da LGPD, eu acredito que é segurança da informação,
e eu sou advogada, mas acho que apenas 40% é direito. Por quê? Dentro de todos os mecanismos que precisam ser adotados, eu acredito que a segurança da informação, ela tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu acho que cabe bastante aos operadores do direito que estão dentro da LGPD fazer a interpretação da lei e estudar bastante essa questão da segurança da informação para tornar documentos e tornar instrumentos mais fáceis, mais acessíveis, tanto aos titulares, quanto aos demais membros do comitê, quanto às áreas. E aí eu gostei muito do que a Vânia falou para a gente, que é sobre a questão dos fluxos, dos treinamentos, das políticas, desse turnover que a gente tem de gestores, de não ser feito por, mas ser feito para. Então, eu acho que aí nós, operadores do direito, eu acho que a gente tem uma obrigação muito grande de ser parceiros dessas pessoas que têm que tomar, enquanto controladores, têm que criar documentos, tem que tomar algumas decisões. Cabe a nós essa interpretação legal, mas não a decisão, a interpretação, a levar esses documentos para que a pessoa saiba efetivamente o que ela está fazendo, por que está fazendo. Ainda nesse ponto que a Vânia colocou, quando a empresa começa a adequação e no meio ela meio que se perde. Muitas vezes, e ela falou assim que a empresa às vezes não está preparada. Às vezes quem não está preparado é a alta gestão para demonstrar para os seus liderados a importância da LGPD. Não por questões de multa, como foi muito bem colocado na semana passada e essa semana, mas por uma questão de preocupação com o seu titular. E aí eu acho que vai muito além de uma obrigação legal. A lei simplesmente veio para regularizar alguma coisa que estava fora de controle. Porque a forma como os dados estavam sendo utilizados, a internet é sem fronteiras, mas estava sendo um uso indevido que ninguém sabia nem para que, no final das contas, a gente estava sendo tão exposto. Então, assim, a legislação ela vem nesse sentido para dar um caminho para as empresas. E aí, se elas entendessem o quanto essa legislação ajuda os próprios fluxos, que às vezes são muito emaranhados dentro dos setores, os gestores teriam uma outra visão. E eu concordo com a frase de que eu sempre fiz assim, é uma das principais motivos da LGPD não tá fluindo do jeito que seria benéfico às empresas. Eram essas minhas considerações. Fala aí, Rosilo. Parabenizar a Jennifer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma excelente apresentação. Parabéns. Eu sou muito fã do Simon Sinek, quando ele fala sobre aquele círculo dourado. A LGPD, como tantos outros projetos que os nossos gestores começam, é entender o porquê ele precisa disso. Não só o consultor, ele ter toda essa gama de informação, ele está imbuído dessa cultura, mas ele ter condições de expressar, não é convencer, é mostrar os benefícios, mostrar todas as características da lei, por que ela existe, fazer o empresário ele entender o porquê que ele precisa. Normalmente, o pessoal ele começa no como ou o que ele vai fazer. Aí ele começa o projeto das grandes quantidades de projetos LGPD que começa e não termina, começa e não dá certo. É porque ele fala, como que a gente vai fazer isso? Ah, é legal, tem que cumprir a lei? Tem. Como que a gente vai fazer isso? Mas ele não está convencido disso, que ele realmente precisa fazer.
né? Ele nem precisa ser convencido. Né? Ele tem que entender o porquê que ele precisa daquilo. Quais os benefícios que ele tem. Né? Qual a importância, ele começar a entender, nesse primeiro instante, a importância do titular de dados. O que é o dado para ele? Né? Aquilo que um ano atrás, mais ou menos, numa live que a gente já comentou. Né? Você tem o dado, você tem a informação, você tem com esse conjunto de informações, você cria uma sabedoria, e essa sabedoria ela leva à inteligência. E quando você tem esses dados trabalhados com inteligência, aí sim, ele vai ter realmente o respaldo, ele vai ter o resultado de todo aquele contexto de dados da empresa dele. Saber como que os dados são distribuídos na empresa. Então, acho que o principal é, nós consultores, a gente saber explicar, colocar para esse gestor o porquê ele precisa disso. Porque aí começa o início da gestão do conhecimento dele, começa, acho que é por aí. Ok, Pedro? Orozinho, acho que essa forma que você colocou é sempre legal. Primeiro, para estar parabenizando a gente, né, de ter aceitado e ter se colocado, né, à prova aqui, né? Sempre que a gente se expõe, a gente, além de estar ensinando, a gente também se expõe. Isso é bem interessante. Eu acho que o nosso grupo tem crescido na medida que as pessoas vão se tornando autoridades, né? Então, acho que esse é um dos grandes propósitos que a gente tem aqui. E realmente a Jennifer brilhou, como todos os outros, né? A gente tem sido muito feliz nas apresentações. Marielle, sua vez. O seu microfone. Meio que travou. Aliás, aproveitando, enquanto a Marielle não vem, Pedro, me dá mais alguns segundos. A Daniela, ela comentou sobre a fala da Jennifer em relação ao Visual Legal Design, Visual não podemos esquecer que, além da Jennifer, que trabalha nesse assunto, a nossa colega Marielle também é outra especialista. Né? Ela tem um projeto aí, enfim, depois ela mesma ela pode falar, mas ela é outra especialista de visual. Né? Os nossos colegas do direito aí, né? Colegas aqui, porque eu não sou do direito. É importante ter essa comunicação, ver como é que trabalha. Quando precisar de alguma informação, né? Então, tem a Jennifer, tem a Marielle, que são poderia, não sei se uma tecnologia visual, alguma coisa assim que realmente acho que vai facilitar bastante. Jennifer, uma outra coisa, você colocou uma política de privacidade da iFood. Eu já tinha visto, eu não conhecia da iFood, é muito legal. Tem uma outra política de privacidade, também um tanto criativa, que é da Ambev, do produto Skol. Né? Você coloca política de privacidade, Ambev, Skol. Vocês vão ver lá que realmente não tem tanta imagem, tá? Mas os textos, como é que eles colocaram, tá muito bonito. Eles fizeram no formato de infográfico, né? Foi um bom tempo, na parte de infográfico. Na época que eles fizeram, foi realmente bastante inovador. É isso aí, Pedro. Não sei se a Marielle voltou. A Marielle, eu não sei se ela já... Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Bom, vou deixar a câmera desligada porque está muito lenta aqui minha internet. Primeiro, quero parabenizar a Jennifer. Né? Foi muito boa a exposição, usando linguagem clara, objetiva, em todo o tempo. Né? Que essa é uma das finalidades, né, do nosso grupo, que é para poder disseminar mesmo a questão da LGPD para todos. E por ter tocado, né, na questão do visual law, do legal design, né, até agora ninguém tinha trazido a exposição realmente falando. Eu sempre falo nos bastidores com o pessoal, né, pessoal, a gente precisa, né, levar um pouquinho da linguagem simples,
né, para nossos trabalhos, para os nossos projetos. Então, assim, foi ótima a questão de ter trazido, ainda com caso prático, né, demonstrado para o pessoal como fica diferente, né, uma política de privacidade feita com imagens e textos e elaboradas para que o usuário entenda, né, e uma política de privacidade como a tradicional, né, totalmente diferente. O da escola, como o Orozimbo falou, é uma das que eu acho mais perfeitas, assim, é bem legal, porque você entende todo o passo a passo de quando você entra lá, o que é que você faz, o caminho percorrido. Então, assim, eles fizeram um trabalho brilhante, realmente. E gostei também da forma da divisão, né, que foi feita entre os erros, né, os 2 tipos, trouxe 4 tópicos para cada um. Então, assim, clareou bastante, né, para a gente conseguir entender e agrupar, né, esses erros, né. Acho que a contribuição de cada um aqui foi muito importante, Vânia, Dani, né, Orozimbo, Eunice também. Muito obrigada, era isso que eu queria falar e, assim, para a gente tomar uma consciência de que a linguagem simples, ela é importante e ela veio para ficar, está ganhando espaço, né? Ela é uma metodologia, é uma das metodologias ágeis no direito, né? Que é o legal design, e é importantíssima, importantíssima, fora que não é só o visual, nem as gravuras, é a comunicação, né? Ela é a intersecção entre direito, design, comunicação, e ela é voltada para o usuário. Então, assim, no caso da política de privacidade, o que a gente quer é que o usuário entenda os pormenores daquela empresa, como é que funciona, o que é que serão feitos com os dados. Então, na hora que a gente pensa, não só com a cabeça, o olhar da empresa, mas o que é que o que é que a empresa quer transmitir para o usuário, facilita bastante. É isso que eu quero falar. Muito obrigada. Vou estar fazendo uma menção aqui, primeiro pelo seguinte, já são 9h54, então a gente já está se dirigindo para o final da nossa reunião. E essa questão que a Marielle colocou e que a Jennifer também colocou lá na diferença das duas políticas, uma infográfica e a outra não, entendo que a comunicação, da forma que a Marielle colocou aqui agora, é o que a gente precisa estar sempre muito preocupado. E o marketing digital ele fala muito sobre isso. A comunicação, não sou eu que quero levar a informação, não. Eu tenho que entender como que o usuário vai perceber essa informação. Enquanto eu não perceber a forma que eu tenho que levar para ele, acontece uma coisa que, às vezes, né, maldade minha aqui, apontar para os advogados. Se citar a lei, o cliente para de escutar. É como se ele colocasse uma trava no ouvido, ele não escuta mais nada. Então, a gente precisa o tempo todo entender qual que é o gatilho, e às vezes os gatilhos não são racionais, eles são gatilhos que vão trazer alguma coisa que está subconsciente. Então, você não pode falar com um empresário que ele vai ser multado em 10 mil vezes porque a empresa dele está correndo risco. Isso aqui não vai significar nada. Aí cita a lei, cita o parágrafo, nada. Então, a gente precisa não só de convencer o empresário, que é o tomador de decisão, mas a gente precisa de convencer também os usuários. Porque o usuário joga o papel no lixo e acha que ele caiu na dimensão do lixo, ninguém mais tem acesso. Do lado, interpretem e consigam realizar. Uma das questões, assim, para quem está trabalhando isso, é perguntar assim, olha, toda vez que eu estou conversando com a minha equipe, eu falo assim, olha, a gente entendeu isso que chegou agora para a gente, essa novidade. Conta para mim, do seu jeito, como que você entendeu. Isso é uma forma de começar a perceber como é que as pessoas entendem, refletem e interpretam. Porque aí a gente pode tomar políticas ou argumentos que vão influenciar melhor essa comunidade. E a gente quando a gente fala de usuário final, eu sempre gosto de falar disso. Nós, como usuários finais e que estamos estudando, a gente aceita, por exemplo, estar acessando o WhatsApp. E deve ser umas 48, eu não sei mais quanto, não, porque eu escutei isso um dia.
mais de 20 folhas que tem lá dando autorização para eles fazerem o que quiserem com seus dados. Então, o usuário em si, ele não está muito preocupado, porque senão ele não expunha na rede social, ele não expunha no LinkedIn, ele não expunha na vida inteira no WhatsApp, ele não tirava foto, ele não fazia nada disso. Então, a gente se expõe. Agora, a empresa, ela não pode expor os dados dos colaboradores, ela não pode expor. E aí a gente precisa de tratar isso e falar o seguinte, o conceito de privacidade, ele existe o conceito pessoal, que é que a gente quer realmente se expor, mas aquele que a gente precisa estar preocupado, que ele pode influenciar na justiça uma multa, alguma coisa assim. E é claro, o tempo todo focado na TI, porque se a gente negligenciar um pouquinho a TI, a gente corre risco de estar fazendo um retrabalho. Então, aqui eu estou encerrando a minha participação e daqui a pouco eu vou tirar aquela foto sempre inaugural, né, para a gente publicar ela lá. Então, se a palavra está livre aí, se alguém quiser fazer alguma menção, porque já são 9h58. Você quer falar algo, Orozinho? Sim, a próxima apresentação nossa, eu preciso só confirmar, por favor, fiquem atentos, vai ser a apresentação da doutora Natácia Ferraz. Ela é mestre em compliance, governança de dados. E ela já teve a participação aqui há quase um ano atrás, foi muito bom. Então, acho que vai ser acho não, com certeza vai ser uma apresentação muito boa que vai agregar muito, porque ela é super especialista, ela é mestre pela UFPR aqui em compliance. Então, vamos ficar atentos, porque realmente vai valer a pena. Okay? É isso, público. Eu queria só parabenizar a Jennifer, que eu acabei falando e não parabenizei, que foi um excelente trabalho. Deu para aprender muita coisa, eu, pelo menos nessa área de tecnologia, aí ainda não entendo muita coisa, mas assim, foi muito clara a linguagem que ela usou e deu para agregar muito conhecimento. Só tenho a agradecer aí. Obrigada. Como às vezes a gente sempre fala, missão dada é missão cumprida. Certo, gente? Parabéns. Então, eu estou parando a gravação aqui.